Saí de casa naquela quinta-feira antes do sol nascer. Ainda era noite quando dei partida no Marilda, minha companheira de estrada há mais de 10 anos. Chamei ela assim porque era o nome da minha mãe, mulher firme que ensinou a engolir o choro antes de engatar a primeira. O motor roncou como sempre, mas teve algo naquele dia que me travou a garganta. Não foi a despedida, porque, verdade seja dita, ela nem levantou da cama. Disse só um tchau, abafado, virada para o lado da parede. Aquele tipo de silêncio que a gente finge não notar, só para não ter que perguntar o que já sabe. A rota era a mesma de sempre. Entregar no interior, carregar na volta. 500 e poucos quilômetros até o destino e outros tantos comigo mesmo. Só que dessa vez, o rádio que eu costumava deixar ligado ficou mudo. Não por falta de sinal, mas porque minha cabeça fazia mais barulho que qualquer AM. Pensava nela, na casa, no jeito que ela não me olhou na hora de sair. 3 dias, era o combinado. Tempo curto para quem ama, mas longo demais para quem já foi embora por dentro. A cada parada, eu notava o corpo mais pesado, como se cada litro de diesel levasse junto um pedaço do que eu não queria ver. O café no posto parecia morno demais. O banco do caminhão ainda tinha o cheiro do perfume dela. Aquele cheiro que antes me acompanhava como abraço. Agora parecia assombração. Eu tentava fingir que estava tudo certo, que ela estava ocupada, que a cabeça dela devia estar cheia. Mas dentro de mim, uma voz pequena repetia que já fazia tempo que ela não mandava aqueles áudios rindo de bobeira, que não dizia mais volta logo no sábado à noite, que as mensagens tinham virado um ok seco, uma ausência disfarçada de rotina. E então comecei a perceber o pior tipo de silêncio, aquele que vem antes da verdade. Na sexta à tarde parei num acostamento de sombra rarefeita para comer um pão murcho que tinha comprado num boteco de beira de pista. Abri o celular no automático, como quem espera um sinal. E lá estavam as mensagens dela. Curtas, frias, digitadas no mesmo tom de quem responde ao caixa do mercado. Tudo certo aqui. Tá calor, né? Entendi. 3 mensagens em 2 dias. E nenhuma com aquele áudio que costumava chegar no fim da tarde, com a voz dela falando besteira, rindo de coisa boba ou dizendo que o cachorro sentou do lado da porta desde que eu saí. Nem o cachorro latiu dessa vez. O rádio seguia desligado, e eu comecei a escutar outra coisa. A minha cabeça voltando para casa sem eu pedir. Uma lembrança puxando outra. O jeito dela fechar a cortina quando sentava para ler. O barulho do chinelo arrastado indo até a cozinha. As mensagens dela dizendo não demora quando eu estava no meio da serra. Pequenas certezas que agora pareciam invenções da minha memória. No sábado, já no final do dia, encostei no pátio de um posto velho, daqueles que já viram mais história que muita gente. Fiquei ali dentro da boleia, olhando o tempo escurecer pela beirada do para-brisa. Peguei o celular de novo. Nada. Nem áudio, nem tô com saudade, nem bom descanso. Só o silêncio. E ele falava alto. O café que ela fazia toda manhã antes de eu sair, dessa vez eu tive que preparar no fogãozinho do caminhão. E nem era o mesmo gosto. A gente acha que café é só café, mas não é. É a mão que prepara. É o cuidado. É o tempo que a pessoa gasta para te lembrar que você importa. E quando esse cuidado some, ele não avisa. Ele só falha. Em detalhes pequenos. Na noite de sábado eu tentei dormir, mas o banco do caminhão carregava o cheiro dela, e aquele perfume que antes me dava saudade boa. Agora dava nó no estômago. Não era só o cheiro. Era o que ele lembrava, o que ele gritava, o que ele já não era. Foi ali, na solidão da boleia, que eu comecei a entender que talvez a viagem mais longa não fosse a da estrada, mas a que começou dentro de casa, sem ninguém sair pela porta. Cheguei em casa no domingo à noite. O portão da frente, que ela sempre trancava com 2 voltas, estava apenas encostado. Não forcei interpretação. Talvez tivesse esquecido. Talvez. Estacionei o caminhão como sempre. Mesmo lugar. Mesmo ritual. Desliguei o motor e fiquei ali por uns minutos, sem saber se o silêncio era meu ou da casa. Doeu mais do que eu queria admitir. Abri a porta devagar. A luz da sala estava apagada, mas vi que a televisão do quarto deixava um brilho fraco escapar pela fresta. Fui andando devagar,
como quem pisa numa lembrança molhada. O cheiro era diferente. Não ruim, nem forte. Só. Outro. No quarto, o abajur da cabeceira estava torto. Nunca deixávamos ele assim. Era o lado dela e ela sempre ajeitava antes de dormir, como se aquilo fizesse parte do ritual de descanso. A colcha estava trocada. Não era aquela azul que a gente usava no fim de semana. Era uma branca que ficava guardada para visitas, mas não tinha visita esperada. A janela, entreaberta num domingo de frio, deixava um vento gelado entrar e bater nos detalhes. Foi esse vento que levantou a ponta do lençol e revelou o travesseiro dela, afundado, como se alguém ainda estivesse deitado ali. Foi quando senti. Não precisei cheirar o lençol, nem vasculhar o banheiro, nem revirar mensagens, porque quem ama sabe, e quem foi traído sente antes da prova. Havia um cheiro leve de outra presença no ar. E não era perfume, era falta. Era sobra. Era deslocamento. Um corpo que não era o meu tinha estado ali. Um tempo que não era o nosso tinha sido vivido naquela cama. E o silêncio da casa. Ah, esse gritou mais que qualquer briga. Ela não estava. Tinha saído. E nem precisou dizer nada. O quarto contou tudo. No abajur virado, na colcha trocada, na janela aberta no frio. Mas, acima de tudo, no travesseiro fundo, que me negava lugar. Não gritei. Não chamei o nome dela. Nem procurei explicação. Fiquei ali parado por um tempo, olhando o quarto como quem observa um retrato rasgado. A moldura era a mesma, mas a imagem sumiu. Me sentei na beira da cama. O colchão cedeu de um lado só. O outro ainda guardava o afundado de um corpo que não era o meu. O vento frio da janela passou pelas minhas costas, e ali eu senti. Não era a traição o que mais doía. Era a ausência de cuidado, a desistência muda, o abandono quieto. Me levantei. Fui até o criado mudo. O rádio do caminhão ainda estava ali, carregando, como sempre deixava antes de sair. Aquele rádio era mais que equipamento. Era extensão minha. Era por ele que eu ouvia o mundo, matava a saudade da estrada, chamava gente para um papo solto quando o silêncio apertava. Ela sabia disso. Sabia que eu nunca saía sem ele. E mesmo assim, deixou alguém entrar ali. Ocupou o espaço do rádio, do som, do tempo, de mim. Peguei o rádio com a mão firme. Olhei para o quarto uma última vez. Não que eu quisesse memorizar, mas porque aquele seria o último quadro que veria assim. Um quarto cheio de provas invisíveis, de gestos que não gritam, mas esfarelam a alma. Desci as escadas com o rádio na mão. Não levei mala, não levei roupa, não levei resposta, só ele. Na porta, deixei a chave no vão do batente, como quem devolve o que não quer mais ocupar. Entrei no caminhão e fechei a porta devagar, sem raiva, sem cena, só com a certeza de que quando o cuidado vai embora, o amor também empacota as coisas dele e desce pela escada sem fazer barulho. A estrada me esperava. Não porque eu queria fugir, mas porque às vezes é melhor confiar no asfalto do que em quem esquece como se fecha uma janela num dia frio. Desde aquela noite nunca mais parei em casa por inteiro. Passava às vezes para buscar uma troca de roupa, pagar alguma conta, mas não descia do caminhão. O portão seguia no lugar, a fachada igual, mas para mim, aquilo já não era endereço. Passei a rodar mais. Trechos que antes eu evitava por serem longos demais viraram rota preferida. Dormia menos. Comia quando lembrava. Comecei a conhecer postos pelo nome do frentista, e não pela cidade. O caminhão, que já era abrigo, virou exílio. Dentro dele, o mundo do lado de fora parava de gritar. Não tentei esquecer. Não sou desses que fingem que não sentem, mas eu precisava lembrar de outro jeito. Queria que a lembrança dela virasse poeira de estrada, não farpa em travesseiro. Foi numa madrugada fria, de céu limpo e lua magra, que parei num posto esquecido no meio de Minas. Daqueles com letreiro meio apagado e banheiro que range a porta. Estacionei e fiquei ali, parado com o rádio no colo. Desligado. Nem precisava mais som. O motor já fazia companhia. Vi um senhor velho lavando o para-brisa de outro caminhão. Mãos lentas. Enxaguava com cuidado, como quem enxuga o rosto de alguém que dorme. Fiquei observando. Na lentidão daquele gesto, entendi uma coisa que a cidade nunca me ensinou.
Tem dores que a gente não resolve, só aprende a carregar melhor. O rádio seguia quieto. A estrada estendida diante de mim não perguntava nada. E talvez fosse isso que eu mais precisava. Não explicação, não consolo, só aceitação. Porque tem dor que não melhora com o tempo, só fica menos molhada. E tem silêncio que não é ausência, é resposta. Engatei a primeira. Marilda respondeu com o ronco de sempre. E segui, sem querer voltar, sem precisar esquecer, só indo, porque às vezes, continuar é o único jeito de se manter inteiro.